Boa noite, nossos companheiros e amigos interessados nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, cuja fonte de estudo, de pesquisa e de informações sobre a doutrina espírita, cuja fonte são as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, que está a Ciência Espírita, onde contém a mediunidade, os médiuns, fenômeno de aparições dos espíritos, de todos os tipos, de todos os gêneros, e mais os 12 volumes da Revista Espírita, fundada essa revista em janeiro de 1858, o século XIX, por Allan Kardec, e mantida por ele até a sua desencarnação, que foi em março de 1869. Kardec partiu para o mundo espiritual, mas deixou a grande obra do Espiritismo, que, como ele próprio diz, a obra fundamentalmente é dos espíritos superiores, os espíritos elevados, que, por determinação de Deus, vieram trazer a terceira revelação de Deus à humanidade, que a primeira foi através de Moisés, a segunda foi o próprio Cristo, e o Cristo anunciou, ou pré-anunciou, o Espírito da Verdade, que viria depois explicar o que ele na época não explicava, porque não sabia, não. Porque a humanidade há 2000 anos ainda não estava 100% preparada para receber os ensinamentos completos que Jesus, como bom mestre, como bom instrutor, teria de passar para eles, mas eles não compreendiam ainda. E prometeu naquela época, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará o Espírito da Verdade para explicar o que eu agora não explico. E justamente veio depois o Consolador, que é a terceira revelação de Deus à humanidade, o Espiritismo, hoje entre nós. E de modo que, depois deste breve preâmbulo, nós hoje consultamos a revista Espírita do próprio Allan Kardec, em sua edição de dezembro de 1869, alguns meses depois da sua desencarnação, que ele desencarnou em março, e deu algumas comunicações nesse período, algumas comunicações espíritas na Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, Kardec fundou, e bem assim ele deu várias comunicações mostrando que não morreu, que estava vivo, mas apenas ele tinha retornado à pátria de todos os espíritos, mostrando que nós não somos da Terra, não somos daqui, dos planos materiais, somos do plano espiritual. E ele retornou para lá. E deu comunicações também em diversas sociedades espíritas, não só de Paris, como também das províncias francesas. E uma delas está aqui nessa revista, conforme dissemos, na edição de dezembro de 1869, mas esse mesmo longo artigo, que nós vamos resumir em alguns textos, está também em seu livro Obras Póstumas. Essas são a fonte de pesquisa, de estudo que nós fazemos no Espiritismo para passar para o público. E mostrando às criaturas o que é o Espiritismo, que é muito mal interpretado e, sobretudo, mal compreendido. E gostaríamos de dizer que a questão do Espiritismo não é uma questão de fé, eu creio, não.
A questão do espiritismo é a de sentir o espiritismo, compreender o espiritismo. Isto aí é onde está o segredo de se compreender o espiritismo, sentir a doutrina espírita. Aí é todo o segredo. E de maneira que ele trata aqui neste trabalho de hoje, nós estamos olhando aqui o relógio porque trabalhamos em cima de horário. E então ele trata dos desertores do espiritismo. Quem foram os desertores do espiritismo? Olha, todo mundo sabe que toda religião, toda doutrina, não é? Elas têm os fiéis e tem também os desertores. Com relação ao espiritismo, não poderia ser diferente. O espiritismo não estava fora disso, nem está. Mas os desertores do espiritismo são aqueles que Allan Kardec diz aqui, que são aqueles que entram no espiritismo e gostariam de desfrutar de interesses pessoais no espiritismo e que gostariam de aproveitar-se do espiritismo, explorando, levando o espiritismo para o campo das crendices, das superstições e do misticismo. E o espiritismo é inimigo dessas coisas. Crendice, misticismo, que mais superstições do espiritismo não colabora com essas práticas. E de maneira que aqueles que não encontraram isso no espiritismo, e até mesmo para desvalorizar o espiritismo, aí não encontraram apoio, aí desertaram do espiritismo. São esses os espíritas que Allan Kardec denominava de os espíritas de contrabando, porque eles são esses aí, covardes, falsos espíritas, que não têm a sensibilidade do desprendimento, do desinteresse, achando até que o espiritismo poderia, nas mãos deles, e entre eles muitos médiuns, ou falsos médiuns, não é? Vieram buscar o apoio do espiritismo e não encontraram. E de modo que eles, revoltados, porque foram frustrados em seus interesses, não encontraram apoio no espiritismo, aí são beneficiados, mas depois saem do espiritismo, e até falando do espiritismo, dizendo coisas erradas acerca do espiritismo. Esses são os que Allan Kardec denomina aqui os traidores do espiritismo, ou seja, os espíritas de contrabando, como ele diz, os traidores, os covardes, que toda religião, toda filosofia, todo movimento tem. Nenhum está isento dessas criaturas. E Allan Kardec, aqui na pequena mensagem que ele deu, lá depois de morto, na Sociedade Espírita de Paris, aí ele declara aqui, entre outras coisas, ele diz: desde que voltei para o mundo dos espíritos, tornei a ver alguns desses infelizes, ele se referindo aos traidores do espiritismo, aqueles espíritas de contrabando, mostrando ele que os verdadeiros espíritas, que são aqueles que levam o espiritismo dentro da seriedade e do respeito, esses aí, né, que são aqueles espíritos de mudança, de reforma na sua própria alma, esses são os espíritas autênticos, os verdadeiros. Mas ao lado do trigo, há sempre o joio. E o joio representa esses que se arredaram do espiritismo e falando do espiritismo. Aí ele diz: desde que voltei para o mundo dos espíritos, tornei a ver alguns desses infelizes. Arrependem-se eles agora, lamentam a inação em que ficaram e a má vontade de que deram prova, sem lograrem, todavia, recuperar o tempo perdido. Estava no mundo espiritual. Kardec disse que quando voltou encontrou muitos deles no mundo espiritual, mas profundamente arrependidos, mas
o tempo tinha passado e não havia meio de ele se recuperar, a não ser numa próxima reencarnação, o que ocorreu. E Kardec continua: tornarão em breve a Terra, quer dizer, pela reencarnação, voltarão novamente ao plano material. Desta feita, com o firme propósito de concorrerem ativamente para o progresso e se verão ainda em luta com as tendências antigas, não é? Eles se verão em luta quando baterem aqui na Terra, com as tendências antigas contra o Espiritismo, até que triunfem definitivamente. Aí ele diz: fora de crer que os espíritas de hoje, esclarecidos por esses exemplos dos espíritas desertores, evitariam cair nos mesmos erros. Assim, porém, não é. Ainda por longo tempo haverá irmãos falsos, espíritas falsos, infiéis, que agem com covardia na escalada da noite, e amigos desacisados. Kardec diz que não foi somente naquela época que havia esses espíritas desertores, mas sim o Espiritismo se veria a par com eles em muitos tempos aqui na humanidade. Mas, tal como seus irmãos mais velhos, não é? Diz aqui, mais velhos, vamos ver aqui que houve um problema aqui na mais velhos, não conseguirão que o Espiritismo saia da sua diretriz. Não conseguirão. Embora causem algumas perturbações momentâneas no movimento espírita, diz Kardec, esses desertores, esses espíritas de contrabando que existia naquela época de Kardec, aí ele diz: embora causem eles, esses espíritas de contrabando, algumas perturbações momentâneas no movimento espírita, mas são perturbações puramente locais, não serão universais. Nem por isso a doutrina declinará, nem por isso a doutrina dos espíritos periclitará. Ao contrário, diz Kardec, ao contrário, os espíritas transviados bem depressa reconhecerão o erro em que incidiram e virão colaborar com maior ardor na obra por um instante abandonada e atuando de acordo com os espíritos superiores que dirigem as transformações da humanidade. Quer dizer, esses espíritas se arrependerão e seguirão o caminho normal do espiritismo, depois de muito arrependidos, e serem novamente tentados para novamente fazerem mal ao espiritismo, continuarem a ser infiéis e covardes ao espiritismo. Ele diz aqui, Kardec, dentro da sua experiência. E ele termina: caminharão a passo rápido para os ditosos tempos prometidos à humanidade degenerada. Então Allan Kardec, ele assina aqui a mensagem a Allan Kardec. Essa mensagem, que é mais longa, ela foi dada naquela época, na sociedade, como dissemos no princípio, na Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec fundou, manteve e presidia as suas sessões. Aí depois ele se comunicou, como dissemos no começo, nessa mesma Sociedade Espírita de Paris, em diversos grupos particulares da França, principalmente em Paris, onde ele viveu e manteve todo o movimento do Espiritismo. Então nós hoje chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos os companheiros que têm interesse nos estudos do Espiritismo para consultarem essa revista espírita nessa edição de dezembro de 1879. E também esse artigo está inserido, como dissemos, apenas reforçando, em seu livro Obras Póstumas. Muita paz para todos.